Fala, dentista, tudo bem? Então hoje nós vamos passar aqui para um direto ao ponto muito legal. Vamos falar sobre prótese fixa sobre implante, próteses múltiplas, né? E o porquê que você deveria indicar para o seu paciente algumas características importantes para você estar passando para ele. Além de características importantes também que a gente tem que ter noção em relação às suas usabilidades, né, das próteses fixas, principalmente, por exemplo, prótese total sobre implante, uma protocolo, né, protocolo de Brenner-Mark. Então nós vamos falar algumas características importantes para que você tenha essa noção e esse acesso, né? E aí você replique para o seu paciente e também tenha a noção enquanto estiver fazendo essa reabilitação, tá bom? Quer saber um pouquinho mais desse assunto? Vem comigo. Então nós vamos falar 5 dicas, né, ou 5 funções importantes de uma prótese múltipla sobre implantes, né? Vamos focar mais na prótese múltipla e normalmente as próteses que mais a gente gosta de usar, o formato são próteses do tipo parafusada, tá? Então nós optamos sempre que possível, né, no nosso planejamento reverso, usar próteses do tipo parafusada. Dentre as próteses fixas sobre implante do tipo múltipla, a estabilidade, por exemplo, estabilidade e retenção é uma característica que a gente entende ser muito importante. Isso ela pode ser passada, você tem que ter atenção nessa situação, mas você pode informar o seu paciente também. Por exemplo, o paciente possui uma PT, uma prótese total há 15, 20 anos, né? E aí, a partir do momento que ele seja superior ou inferior, ainda mais difícil inferior para se ter retenção, porque nós temos um filete, né, numa prótese total, e nós temos a língua, enfim, nós não temos tanta sucção. Diferente da prótese superior, onde ainda a gente tem o céu da boca, o palato, né? Que uma prótese bem adaptada, ela faz o quê? Ela tem uma retenção por sucção. Então, facilita e ajuda ainda nesse sentido de ter uma retenção. Você passando isso para o seu paciente, informando ele de que ele vai mudar, ele vai ter muito mais tranquilidade, muito mais retenção, muito mais estabilidade de uma prótese do tipo protocolo parafusada do que uma prótese total. Esse já é um ponto positivo para que você informe ele e que você consiga replicar e fazer com que ele entenda a versatilidade de uma prótese total sobre implantes e os benefícios que são replicados nesse tipo de prótese. Então, a estabilidade e retenção é uma situação interessante. Lógico, você tem que estar sempre atento também para a estabilidade, é o quê? Os ajustes oclusais. Você pode ter uma boa estabilidade, uma prótese total? Pode, né? Se você tiver um contato, por exemplo, posteriores bilaterais ajustados, mas você vai ter uma estabilidade ainda maior e melhor numa prótese do tipo parafusada. Lembra bem, importante ter sempre os ajustes oclusais encaixados, né? Os contatos oclusais, para que você não tenha, por exemplo, uma prótese sobre implante também muito afrouxamento. Então, isso é importante. Função mastigatória, sem dúvida nenhuma, a função mastigatória ela vai ser melhorada, né? Ela vai ter uma possibilidade ainda maior. Por quê? Porque o paciente ele vai ter mais segurança no fato de estar fazendo o uso de uma função, né? Além da estética, lógico, mas de uma função mastigatória mais efetiva. Por quê? Porque é o justo ponto de ela estar parafusada sobre os implantes. Então, você pode passar isso para o seu paciente também, que a função mastigatória dele vai melhorar. Longevidade, outra situação, né? Nós conseguimos uma longevidade maior, né? Desde que se tenham manutenções preventivas. Normalmente a gente comenta numa prótese total sobre implantes que a gente gosta de fazer o quê? No início da cirurgia ou da instalação a cada 6 meses, então no primeiro ano, 2 vezes ao ano, uma manutenção, a gente remove a prótese, avalia como estão os intermediários, ou se foi direto sobre o implante, a gente, né, tenta sempre optar por fazer sobre intermediário, faz uma profilaxia, faz uma limpeza da prótese, né? A gente deixa algum espaço para que o paciente faça a higienização de forma correta, ensina o paciente a fazer a higienização de forma correta com os materiais necessários, por exemplo, um Waterpik, que é fundamental para que o paciente tenha essa possibilidade de limpeza. Então, o Waterpik é um aparelhinho, né, com água que a gente replica como se fosse a tríplice, né? O paciente consegue replicar em casa fazendo a higienização, passando a água por cima, né, da prótese, entre a união entre gengiva e prótese. A gente sempre deixa um mínimo espaço para que se tenha essa possibilidade de limpeza. Então, é importante que ele tenha uma manutenção, né, periódica para que ele tenha longevidade. Estética personalizada, então sem dúvida nenhuma, né, a estética a gente consegue melhorar ainda mais, porque
eu não vou precisar ter muita inserção, muito incremento de acrílico, eu consigo fazer algo mais personalizado, menor, né? Então facilita muito mais e melhora muito mais a minha estética. Então os casos são melhores realmente. Daqui a pouco de suporte labial, onde eu preciso ter um acrílico, né? Aqui na região anterior e com uma protocolo eu não preciso ter tanto acrílico, então eu consigo ter um suporte labial mais direcionado, com maior cuidado. E também, por fim, né, a característica de conforto. Conforto e segurança para o paciente. O paciente saber que ele tem algo ali que ele está mais fixo do que, por exemplo, o risco de uma prótese total, de estar basculando, de estar frouxo, enfim, né? Que o paciente tem o receio de estar conversando, falando, daqui a pouco essa prótese pode se movimentar. Com uma prótese parafusada, o paciente vai ter muito mais conforto, tranquilidade e segurança para uso desse dispositivo ou deste material que a gente normalmente gosta de indicar. Então, são N benefícios, e aqui a gente falou 5 características importantes, né, que você tem que ter cuidado, mas que você também pode replicar para o seu paciente para que ele entenda a diferença de uma prótese múltipla sobre implante e uma prótese total, por exemplo, facilitando uma comunicação com o seu paciente. Então, não esqueça, uma prótese bem planejada, com planejamento reverso, uma prótese, né, total sobre implante, ela vai ser um caso de sucesso. Planejamento reverso, desde a cirurgia, né, desde a prótese, você esteja sempre com essa ideia de pensar primeiro na prótese e depois na cirurgia, você já vai começar a ter um caminho melhor nos seus casos. Uma prótese total sobre implante, uma prótese do tipo protocolo, né? São trabalhos que, sem dúvida nenhuma, dão muito mais conforto, muito mais tranquilidade para um paciente que usaria uma PT e vai usar uma prótese total sobre implantes, né? Então, são tratamentos realmente que podem mudar a vida de um paciente. Gostou dessas dicas? Não esquece, tá? Nós temos a plataforma IMO, né, no Google Store, na Apple Store, a nossa plataforma, onde este conteúdo vai estar inserido, ela tem muitos conteúdos de N qualidades lá para que você tenha acesso a materiais atualizados, né, diariamente, com informações de forma gratuita para que você esteja evoluindo ainda mais na sua carreira, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer estar aqui.